Salve galera, voltamos com mais um informativo completo sobre o Vasco no canal Detetives Vascaínos. Antes de mais nada, peço gentilmente seu like nesse trabalho, uma ajuda para divulgar o canal, compartilhando nossos vídeos e, claro, se inscrevendo. Se ainda não é um inscrito, venha fazer parte dessa comunidade. Bom, semana importantíssima para o Vasco, né? Mais uma para não perder o costume. Também pudera, faltam 4 degraus para o acesso se concretizar. O Vasco segue consolidado no G4 e agora terá um duelo repleto de emoções com o Sport Recife fora de casa. O Sport que hoje é o maior adversário do Vasco, vislumbrando um possível acesso. Os caras estão animados, hein? Venceram o Cruzeiro ontem e vem com tudo para cima do time Cruz Maltino. Mas o Vasco também não fica atrás. Vem 2 vitórias seguidas e com os crias da Colina motivados e assumindo responsabilidade nessa reta final. Nesse boletim vamos destacar o cenário desse jogo, trazendo os depoimentos dos 2 técnicos, projetando essa partida de domingo e falar mais sobre a briga pelo G4, pois tem mais time de olho grande, viu? Então, portanto, fique comigo até o final e vamos em frente. E após a importante vitória diante do Novo Horizontino, o Vasco já começou os preparativos visando o duelo do próximo domingo com cara de finalíssima na Série B. Sport Recife e Vasco ficam frente a frente e o time pernambucano, se quiser ainda vislumbrar um acesso, terá que fazer o seu dever de casa direitinho. Caso contrário, ficará distante do sonho de voltar à Série A. Assim como aconteceu com Londrina, que após o empate com o Vasco, tropeçou e os resultados contra ficou longe da briga. Com a vitória de sábado, o Vasco foi a 55 pontos, enquanto o Sport Recife, com o triunfo sobre o Cruzeiro ontem, foi a 52. 3 pontos separam as duas equipes. Hoje, o Vasco tem uma vitória a mais que o rival. Mesmo que o Sport vença, empataria em número de vitórias. Porém, o Vasco tem um saldo de gols bem positivo, né? Hoje são 11 contra 3 de saldo do Sport. O time pernambucano teria que continuar vencendo seus jogos, né? E tentar tirar essa diferença para atingir o objetivo de chegar à Série A. Enfim, como eu falei sábado no canal, o Vasco ainda tem a faca e o queijo na mão, depende dos seus próprios esforços. Se conseguir um resultado positivo lá em Recife, basta fazer o seu dever de casa contra Criciúma e Sampaio Corrêa para encaminhar o acesso. O Sport tem uma tarefa mais difícil, além de precisar vencer o Vasco e tirar essa diferença de gols ou torcer por algum tropeço do time Cruz Maltino nesses 3 jogos finais, precisaria seguir vencendo seus jogos. Depois do Vasco, eles pegam o Londrina fora, o Operário em casa e fecham a Série B atuando fora contra o Vila Nova. Já o Vasco, depois do Sport, terá 2 jogos seguidos em São Januário. Como eu falei antes, Criciúma e Sampaio Corrêa. E encerra a Série B contra o Ituano fora, que ainda está na briga, né? A equipe paulista soma 51 pontos e, além de torcer por um tropeço do Vasco nas próximas rodadas, teria que vencer seus próximos jogos. Criciúma fora, Sampaio Corrêa em casa, para poder então chegar em condições de disputar o acesso com o Vasco em sua casa na última rodada da Série B. Mas não podemos esquecer do Bahia, né? O Bahia tem 56 pontos, um acima do Vasco. E apesar da vitória nessa rodada passada, perdeu muito ponto antes, né? E se não abrir o olho, pode perder posição, inclusive para o próprio Vasco nessa próxima rodada, caso o Cruz Maltino consiga uma vitória diante do Sport e o time baiano perca ou empate, né, o seu jogo contra o Grêmio fora de casa. Haja noção, amigos, está tudo em aberto. Bom, mas apesar do cenário positivo do Vasco, o técnico Jorginho pregou cautela. Ele está com os pés no chão, mas ciente de que o próximo jogo com o Sport é uma verdadeira final. Para esse duelo, o Vasco tem um desfalque certo. O lateral direito, Léo Matos, que tomou seu 3º cartão amarelo contra o Novo Horizontino. Na coletiva pós-jogo, o Jorginho já vislumbrou, né, o que pode fazer em relação à lateral direita e começou a projetar então o duelo com o Sport. Ouça aí as palavras do Jorginho. Claro que a gente não gostaria de perder nenhum jogador, perdemos o Léo, a gente está com vários jogadores pendurados, aproximadamente 8 jogadores que a gente poderia ter perdido, mas nós temos um elenco que tem aproximadamente uns 32 para 33 jogadores, além daqueles que estão machucados. Então a gente tem elenco para substituir, nós temos tanto o Matheus quanto o Miranda, que eu tenho usado como lateral direito, e ele veio hoje, se caso a gente tivesse a necessidade, até pensei em colocá-lo, porque o Léo já estava com cartão.
mas a gente acabou tendo uma necessidade de tirar o Edmar, e era a última substituição, então a gente tinha 3 jogadores ali, até o próprio Thiago estava sentindo um pouquinho a coxa, o adutor da coxa. Então, assim, a gente tem uma semana toda para pensar, e vamos pensar com carinho sobre isso. O mais importante é que a equipe que entrou hoje, com esses 3 jogadores de frente, jovens e com muita capacidade, velocidade, realmente deu um padrão maravilhoso para a equipe. Passo a passo, a gente não vai pensar nos jogos em casa. O mais importante para nós agora é o jogo do Sport. Amanhã, torcer para que as coisas caminhem bem, mas o mais importante é nós fazermos a nossa parte. E principalmente, como aconteceu essa virada que já foi falada, uma vitória importantíssima em cima do Operário. A gente sabe o quanto é difícil jogar contra o Sport lá em Recife, e o que a gente vai procurar fazer realmente é o melhor nesse jogo, muito concentrado, muito organizado, jogando como nós jogamos aqui. Se acontecer esse tipo de jogo, com certeza nós temos grandes possibilidades. Então, aí sim, depois a gente vai pensar no jogo seguinte. E com exceção do Léo Matos, o Jorginho espera repetir contra o Sport a equipe que trouxe a campo diante do Novo Horizontino. Há uma dúvida em relação ao Edmar, que segundo o Jorginho jogou desde o primeiro tempo da partida de sábado no sacrifício, com dor na posterior da coxa. Não sabemos ainda a extensão desse problema e se influirá para a partida de domingo. No mais, ele terá a volta do Alex Teixeira e poderá decidir aí entre ele e o Nenê, mas é quase certo que o Nenê venha a ser mantido por conta do jogo importante e pela preferência do treinador. Outra coisa certa foi a barração do Raniel, O Raniel e o Nenê juntos, definitivamente, o Vasco perde muita intensidade. São jogadores mais lentos. Agora o técnico percebeu que precisa apostar mais na garotada, na saúde, para tornar a transição ofensiva mais veloz. Esse jogo com o Sport é um típico jogo do Vasco, aproveitar bem a pressão que o time da casa vai ter que impor de ganhar a partida e se lançar para o ataque, então, para poder surpreender a equipe pernambucana nessa hora. Bom, mas agora vamos falar do Sport Recife, nosso adversário do próximo domingo. Por lá o clima é de euforia após a importante vitória de ontem sobre o Cruzeiro, campeão da Série B. Nesse jogo a equipe teve desfalques importantes por conta de suspensão automática de cartão e que voltarão contra o Vasco. Com a equipe mostrando maturidade nessa reta final de campeonato, o técnico Claudinei Oliveira, em sua coletiva pós-jogo, fez questão de ressaltar a evolução de seus comandados desde a sua chegada. Após alguns insucessos, o treinador acredita que a equipe aprendeu a jogar pelo resultado no intuito de conseguir o sonhado acesso. E já começou a projetar o jogo com o Vasco, que, segundo ele, faz parte da Copa do Mundo do clube. Ouça aí. Então a gente está criando um grupo que está acreditando no que a gente está fazendo e um acreditando no outro, que é o mais importante. E a gente espera continuar a seguir assim, Eu tenho falado para eles que é a nossa Copa do Mundo, Faltavam 7 jogos. Eu falei, gente, a nossa Copa do Mundo são 7 jogos. Esses 7 jogos a gente tem que fazer acontecer. Até então estamos fazendo, vamos ter humildade. Amanhã a gente já trabalha, não tem folga, trabalhamos amanhã. Regeneramos os atletas amanhã, vamos dar uma folga na terça para eles recuperarem. E a partir de quarta, todos juntos já, escolhendo a melhor equipe para enfrentar o Vasco. Vai ser um jogo difícil, um grande adversário. Mas a gente, com essa entrega de todos, com esse apoio do torcedor, eu creio que a gente pode conquistar mais uma grande vitória. Meus amigos, realmente esse jogo de domingo tem tudo para ser um divisor de águas para o Vasco em termos de acesso. Vencendo, praticamente tira um clube da briga pelo G4 e encaminha muito bem o seu passaporte para a Série A. Isso porque ainda fará 2 partidas em casa, onde é invicto até então. Em caso de derrota, põe o adversário na cola e, apesar de ainda depender dos seus próprios esforços, vai ter que fazer os 3 jogos finais quase que perfeitos se quiser estar na Série A em 2023. Vamos aguardar, pois como eu falei, o Bahia também não anda muito bem das pernas, E pode ser que venha entrar nesse bolo, junto com o Vasco, Sport e Ituano, disputando 2 vagas. O Ituano que está de olho e secando muito. O Grêmio está quase lá, Bom, são 4 jogos apenas, mas que tem um peso considerável. É muita disputa envolvida. Vamos aguardar. Bom, por hoje é só. Vou encerrando mais esse informativo do canal e desejo a você uma semana abençoada. Se me assistiu até aqui, curta esse vídeo aí com seu like e o indique a outros torcedores. Eu conto muito com a sua audiência, beleza, meus amigos? Vamos juntos ampliar o alcance do Detetives Vascaínos do YouTube. Aqui é jornalismo de verdade. Um grande abraço e até a próxima.